como que eu, assim, vou dizer que eu apaixonei, assim. Eu peguei um processo físico na época que eu estava começando a advogar, e aí eu fui contratado por uma parte para poder atuar nesse processo. Só que era um terceiro, na verdade, não era as partes ali do processo. E eu fui, peguei e fiz carga nesse processo. Para quem não sabe, gente, antigamente o processo era físico. Você fazia carga lá no fórum. A gente chamava de arrastar a barriga no balcão. Chegava lá, arrastava a barriga no balcão, pegava o processo, aí tinha os CDs com as gravações das audiências, né? E um fato muito interessante me chamou a atenção. Um empresário do agronegócio que até eu conheço, né? E aí, já um senhor com uma vida muito bem sucedida, com vários negócios, tem várias empresas. E eles tinham feito um contrato de leasing, né? De máquina agrícola. Ele pegou e fez um contrato de leasing de máquina agrícola para outra parte. E beleza. Só que o que acontece, na verdade, ali? Ele vendia as máquinas, ele comprava as máquinas novas. E aí, com o tempo, ele vendia a máquina para as outras pessoas, parcelado, com uma negociação e tal. Só que ele fazia contrato de leasing. Para quem não sabe o que a gente está assistindo, chama-se negócio de simulado isso. Porque você não expressa no contrato aquilo que você realmente está fazendo. Por exemplo, você tem uma dívida para receber de alguém no valor de R$500 mil. Essa pessoa, você começa a falar com essa pessoa, cobrar, e a pessoa fala, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou te dar meu imóvel como pagamento. Ela comparece no cartório e faz uma escritura de compra e venda. Está errado. A escritura é de dação em pagamento. A pessoa te devia dinheiro e ela está te pagando com o imóvel. Isso é um negócio de simulado. Ele não gera uma nulidade absoluta, mas é uma nulidade relativa. Dependendo se você entrar no judiciário, você consegue anular esse negócio jurídico porque você não expressou no documento aquilo que de fato você realmente queria fazer. Então, olha que legal, interessante, né? Isso é super interessante. Muito interessante. E aí o que acontece? A parte entrou judicialmente porque havia um adimplemento substancial. O que é isso também? Eu vou explicar para os nossos telespectadores que acho que não são todos jurídicos. Havia feito um pagamento aí expressivo, quase totalizado o pagamento da máquina. E entrou judicialmente porque tinha feito uma busca e apreensão nessa máquina. Tinha um contrato de leasing. Leasing, para quem não sabe, é um termo em inglês que se refere à locação. Antigamente, no Brasil, se fazia muito contratos de financiamento de leasing. No exterior, faz muito ainda hoje. O que é isso? Eu tenho a máquina, eu vendo para a doutora Larissa, só que a máquina fica no meu nome, ela é minha. Só que eu faço uma cláusula de leasing lá para a doutora Larissa, que assim que finalizar o pagamento, ela vai receber a máquina. Porém, se ela pagou 95% dessa máquina, não interessa, a máquina continua sendo minha. E eu posso ir lá e fazer a busca e apreensão e pegar. Num contrato de compra e venda, a situação é diferente, porque às vezes o juiz indefere até, porque você já está com 95% pago, então ele fala para você, busque outros meios de receber esse crédito, porque o bem custa R$1 milhão, foi pago R$950 mil, falta só 50 mil, não é justo que você retire esse bem dessa pessoa. Então tá eu lá assistindo essa audiência de instrução e eu achei fantástico aquilo e eu vou falar para vocês. O empresário está lá sentado e aí a juíza começa a apertar o empresário, perguntando para ele, olha, o senhor fez um contrato assim, assim, assado e tal, e a parte está aqui e está alegando que você, na verdade, vendeu essa máquina para ele, não que foi feito um contrato de leasing, porque são negócios jurídicos diferentes dentro daquilo que eu estou explicando para vocês. O leasing você pode estar devendo R$1, se você está devendo, você está devendo, porque a máquina não é sua, ela não é uma alienação fiduciária, ela não é sua, a máquina é do proprietário. Sim, do proprietário ainda. Então, ele sentado na mesa e aí a juíza começa a apertar isso e aquilo, mas o senhor não lembra isso, aquilo? Ele falou, olha, você me desculpa, mas assim, eu tenho em torno de 800 funcionários, tenho várias empresas, tenho vários negócios e tal. E eu vi que a juíza começou a ser meio rude. Mas nós estamos vendo aqui que o senhor fez um contrato de compra e venda e ele pagou tanto e tal. Ele parou assim, o senhor olhou para a juíza e falou bem assim, doutora, deixa eu só te fazer uma pergunta. O que está escrito no contrato aí? É leasing ou é compra e venda? Da doutora é leasing. Ele falou, então é leasing. Foi isso que eu assinei. Justamente. Fim de papo. A juíza ficou até desconcertada. Gente, e não tem como você exigir isso. Que eu falo, por exemplo, que eu até achei engraçado, eu estava vendo uma questão de um debate e uma jornalista perguntando pro empresário lá, o cara com várias empresas, tem um pagamento aqui de um valor de tanto aqui, o senhor sabe me explicar o que é? Ele falou, eu não sei explicar, tem que puxar o relatório. Sim. Então, assim, isso é uma coisa também que eu vejo muito, infelizmente, no judiciário, que é a falta de prática da vida cotidiana e da vida empresarial. O juiz falta esse conhecimento, né? Então, em alguns. E então foi isso. E eu fiquei apaixonado que eu vi aquilo que eu falei assim, olha só, ele impôs para a juíza e de fato ele ganhou o processo. Por quê? Porque foi firmado um contrato de leasing. Não adianta você vir falar depois falar que é um contrato de compra e venda. Então, força obrigatória dos contratos. Eu acho que o papel do advogado é intermediar para ambas as partes. Eu acho que isso daí é imprescindível.
Não interessa se quem me contratou é o vendedor ou o comprador. É deixar de forma transparente e clara para ambas as partes o que está sendo pactuado e colocar tudo no papel de forma específica, inclusive os mínimos detalhes. Então, isso é importante. Impreciso.